Ó Deus, para glorificar o Senhor. E esta noite seja uma noite abençoada na direção do Teu Espírito. Receba o louvor, Pai, de forma especial. A contribuição, o Teu servo estará ministrando a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo use-o conforme a Tua vontade soberana, conforme a Tua vontade poderosa, e que a Tua palavra atinja as nossas vidas, que aonde encontrar defeitos, pecados, enfermidades, batalhas espirituais, que esta palavra nos dê vitória, que esta palavra nos cura, que esta palavra nos purifica, que esta palavra mantém em nós a convicção da viva e mais pura esperança que temos, que é um motivo de estarmos aqui, de que a qualquer momento a trombeta soará e o Senhor chamará a tua noiva nos ares. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, toma as nossas vidas e receba-nos, ó Deus. Toma toda a sua igreja, que estão presentes, que estão ausentes, toda a igreja seja alcançada, abençoada. Cada família, ó Deus, abençoa toda a família IBRV, dê graça, força, sabedoria para continuar firmes no teu caminho, perseverando. Aqueles que estão titubeando, em declínio de fé, que o Senhor possa alcançar com misericórdia, dando força, graça, para permanecer perseverante em tua presença e fiel até o grande último dia. Colocamos tudo e todos debaixo da boa, forte e poderosa mão do Senhor. Sê conosco, Pai, e nos abençoe para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério então de louvor, adorando a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Nós já tiramos um momento de oração ao Senhor. Nessa noite nós possamos também adorá-lo, amém? Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, prepare aí o seu melhor. Vamos apresentar ao Senhor. E assim adorá-lo também com os nossos dízimos e ofertas. Amém? Feche teus olhos. Deus, nós te agradecemos, Pai, te bendizemos. Bendizemos, ó Deus amado, o teu nome, te entronizamos, ó Deus, neste lugar, ó Pai. Apresentamos, Senhor Jesus, as nossas casas, apresentamos, ó Deus, as nossas famílias. Apresentamos, ó Deus amado, também diante do Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta, ó Pai, para a manutenção, ó Deus, da tua casa. Senhor Jesus, nós clamamos, ó Deus, pela tua presença, clamamos, ó Deus amado, pela tua intervenção, ó Deus, em todas as famílias, porque cremos, Senhor Jesus, que o Senhor é poderoso para todas as coisas, ó Pai. Assim nós te agradecemos, te bendizemos, em nome de Jesus, amém.
presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Se os irmãos quiserem tomar assento, possam tomar assento nessa noite. Nós vamos estar dando nesta noite continuidade no nosso estudo panorâmico que nós estamos fazendo da Bíblia. Até aqui a gente já estudou o Pentateuco, 5 primeiros livros, e agora nós estamos nos livros históricos. Já falamos sobre Josué e Juízes, e hoje nós estamos aqui no terceiro livro histórico, que é o livro de Ruth. Para que ele possa estar nos ajudando a entender melhor a sua palavra, para que a gente possa sair daqui alimentado esta noite, amém? Senhor, nós te damos graças, Senhor Jesus, pelo teu favor e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, neste momento nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para engrandecer o teu nome que é santo, que é poderoso, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa estar sobre as nossas vidas neste tempo, Senhor Jesus, com um espírito de sabedoria e revelação, Pai, aonde nós possamos estar mergulhando mais em Ti, Senhor, aonde nós possamos estar nos aprofundando mais em quem o Senhor é, Pai.
Senhor, que o Senhor possa vir de encontro ao nosso coração nesta noite, Pai, assim como o Senhor fez, Senhor Jesus, no momento do louvor, no momento da oração, Senhor, através da palavra também agora, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar nos dando a direção daquilo que é a Tua vontade, Senhor, que é o que nós temos de mais precioso para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente de João, capítulo de número 3 e no verso de número 16. João 3,16. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Aqui nós temos o famoso texto que nós conhecemos de João 3,16. Então, Jesus veio ao mundo e manifestou um amor tão grande do Pai que se entregou pelas nossas vidas para que a gente pudesse ter salvação. E esse texto aqui, quando ele fala amou o mundo de tal maneira, na palavra do grego, quando ele usa lá, ele está fazendo uma referência a tudo. Não só as pessoas, ou não só os judeus, mas ele está fazendo uma referência a toda a ordem criada. Sejam as pessoas, sejam os animais, seja a natureza, sejam os cosmos. Ele está fazendo sobre tudo. Então, quando Adão e Eva pecam lá no Jardim do Éden, tudo que tinha sido criado, ele é subjugado pelo pecado. Uma vez que o homem ele perde o seu propósito que tinha como natural de vida, que era dominar sobre todas as coisas e cuidar sobre todas as coisas, automaticamente quando ele não está exercendo esse propósito de uma maneira correta, todo o restante das coisas vão acabar sofrendo com isso. Então nós vamos ver os animais, nós vamos ver a natureza sofrendo por conta das transgressões do homem. Então quando ele está falando aqui em João 3,16 que o homem, que Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, quando ele fez isso, ele entregou por toda a ordem criada. Mas isso aqui vai depender de como nós respondemos a esse amor. Se eu não me engano, eu acho que o Maurício falou a respeito disso domingo, mas o que o texto está dizendo aqui é que para que nós possamos desfrutar desse amor que foi expresso por todas as vidas, nós precisamos responder à altura desse amor. E ali mais à frente a gente vai ver lá, por exemplo, no verso 19, diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós vamos ver no nosso estudo de hoje, no livro de Ruth, como esse texto ele é tão atual para a gente, mas ele já fazia total sentido na época de Ruth. Vamos voltar lá no capítulo 1 do livro de Ruth, que é o livro que nós vamos estar estudando hoje. Capítulo 1 de Ruth, no verso 1, diz assim: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Aqui nós vemos que na época que aconteceu a história aqui,
Israel ainda estava no período de juízes. Embora o livro de Ruth ele seja escrito, ele esteja na Bíblia após o livro de juízes, nós falamos lá atrás que nós não temos uma ordem cronológica na sequência que os livros estão posicionados na Bíblia. E embora Ruth foi escrito depois dos juízes, Ruth ele é uma história que aconteceu durante o período do livro de juízes. Não se sabe ao certo durante qual juizado aqui, quem que era o juiz da época que julgava quando aconteceu a história de Ruth. Especula-se que foi na época do juiz Jair, mas o que a gente pode se aprofundar melhor aqui é que, embora seja um livro curto aqui de 4 capítulos e contando uma história de uma mulher que não era israelita, mas era uma mulher que era moabita, a gente vai ver todo o sentido da graça do Senhor, do favor do Senhor sendo aplicado naquela época para uma vida de uma pessoa gentia. Assim como a gente viu lá em João 3,16 até o 19, nós vemos que o Senhor ele não morreu apenas por um povo, mas que ele morreu por toda a criação, por toda a humanidade. E basta, para que nós possamos desfrutar desse amor, basta que nós correspondemos a esse amor de uma maneira correta. Amém? Então, antes da gente começar a transcorrer aqui nos capítulos, para a gente ter uma noção, o nome de Ruth, ele significa amizade. Ele é um livro de 4 capítulos e nós vamos ver no decorrer da história aqui que essa palavra no nome dela faz um sentido assim muito interessante. Também acredita-se que esse livro, assim como o livro de Juízes, ele também foi escrito pelo profeta Samuel. Dentro da tradição judaica, ele é de autoria do profeta Samuel, mas nós não temos assim uma total certeza se realmente foi o profeta Samuel que escreveu o livro de Ruth. Uma outra característica interessante do livro de Ruth é que, junto com Esther, são os únicos 2 livros na Bíblia que eles levam o nome de mulheres. Apenas Ruth e Esther dão nome de livros na Bíblia que levam o nome de mulheres. Se nós pegarmos, por exemplo, fazer um parênteses entre a vida de Ruth e a vida de Esther, elas fazem caminhos totalmente opostos da história que elas escreveram junto com o Senhor. Ruth, ela foi alguém que se casou com israelita, ela era uma moabita, ela nasceu em uma outra situação, em um outro povo, e por meio do seu esposo, ela conheceu o Senhor até que ela viesse a habitar no meio do povo de Israel. Já Esther, ela sai do meio do seu povo e ela é levada como uma pessoa cativa pelo rei da Pérsia, e lá ela acaba se casando com o rei, e por meio desse trajeto que ela fez, ela foi usada como alguém que libertou o povo desse jugo. Ela foi um instrumento de Deus ali durante um período de aflição ali sobre o povo de Israel. E Ruth, ele é o único livro que leva o nome de alguém que está na descendência direta de Jesus. A gente não vai ter nenhum outro livro na Bíblia de um personagem que foi descendente de Jesus direto. Por exemplo, a gente não tem um livro que leve o nome do Davi, não tem um livro o rei Davi, ou Jessé, ou o próprio livro do Judá, Judá, o livro de Judá. A gente não tem um livro na Bíblia que, além de Ruth, que seja com o nome de uma pessoa que dê diretamente na descendência de Jesus. E através da vida de Ruth, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes. Que a resposta dela ao chamado do Senhor, a acreditar no que o Senhor poderia transformar a vida dela, é algo muito forte, porque nós vimos semana passada no livro de Juízes, que o livro de Juízes foi um período na vida do povo de Israel
de muita decadência. Então, o povo, ele, ao mesmo tempo que em algum tempo ele voltava o seu coração para o Senhor, rapidamente ele também declinava o seu coração para a vontade do Senhor. Então nós temos um período no livro de Juízes onde o povo ele subia e descia numa masmorra espiritual, às vezes passando mais tempos lá embaixo afastado do Senhor do que aqui em cima tendo comunhão com o Senhor. E eles dependiam que esses juízes fossem levantados para que eles pudessem ser libertados dos julgamentos dos seus inimigos e para que eles pudessem voltar a viver um tempo com o Senhor. Mas nós vimos ali no livro de Juízes que durante muitas vezes o juiz que estava no comando acabava de morrer, e a Bíblia relata aqui, e vendo que fulano morreu, o povo voltou a praticar a idolatria. E nós vemos aqui um livro de alguém que está expressando fidelidade ao Senhor, respeitando as leis do Senhor e vivendo de acordo com a vontade do Senhor, e que não era uma pessoa israelita, vivendo nos tempos dos juízes. Então nós vamos ver como é interessante e como é importante o jeito que nós vamos devolver e vamos responder à vontade do Senhor. Então, às vezes não vai importar se eu simplesmente nasci dentro da igreja, se o meu pai é pastor, se a minha mãe é pastora, e assim por diante, mas vai depender do jeito que eu respondo ao Senhor. Amém? Então nós vamos falar ali um pouquinho agora no capítulo 1, e nós vamos meditar um pouquinho nessa história linda aí de Ruth. Vamos ler ali do verso 1 ao verso 5 do capítulo 1. Diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Maim. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Verso 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Amém? Aqui nós temos, a gente falou que no tempo dos juízes, por meio da consequência do pecado do povo, o Senhor ele pesava a mão sobre o povo. Muitas vezes o Senhor pesava a mão na questão da alimentação, ou vinha aos seus inimigos e subjugavam eles. Então eles tinham que trabalhar, eles produziam os alimentos que eles tinham que dar para os inimigos. Então nós estamos vendo aqui que eles, vivendo num tempo de juízes, eles se acharam num tempo de dificuldade dentro da cidade de Belém. O interessante é que o significado do nome da cidade de Belém, Belém significa casa do pão. E mesmo estando numa cidade que, por exemplo, nós temos lá à frente que Jesus nasceu em Belém, nós vamos ver que essa cidade com o nome de Casa do Pão, que era uma cidade onde era totalmente habitada pelo povo de Israel, que era para ser uma cidade abençoada por Deus, estava passando por um tempo de fome. E nós vamos ver que a resposta que Elimeleque dá é sair dessa cidade e buscar alimento em outro lugar. Nós vamos ver atrás na Bíblia, se nós pegarmos algumas histórias que aconteceram parecidas, quando houve fome, por exemplo, Abraão, quando ele desce ao Egito, porque houve fome na cidade dele, nós vamos ver que Abraão passou por apuros, que ele fala que Sara é sua irmã, e passa por todo aquele processo. Eles tentam pegar Sara, levam para o palácio, depois devolvem a esposa dele porque ele havia mentido. E ele saiu dali sem estar na direção do Senhor. Ele foi para o Egito da mesma maneira e sofreu consequências lá no Egito, porque ele saiu do caminho da onde o Senhor tinha mandado ele ficar. Nós vamos depois ver lá Isaac. Isaac ia tomar o mesmo sentido do pai num tempo de dificuldade, e ele iria também rumo ao Egito, mas ele recebe uma palavra do Senhor, ele fica ali em Gerar, e naquela cidade o Senhor abençoa ele, aonde ele multiplica as coisas que ele tem.
Então nós vemos o paralelo entre Abraão e Isaac. Nós vemos que Isaac, permanecendo na palavra do Senhor, ele conseguiu multiplicar no tempo de dificuldade aquele que ele tinha. E não para Moabe, para que ele possa trazer de novo, trazer um sustento para sua família, arrumar a situação que estava difícil para sua família. Mas aqui que a gente tem de interessante, o nome de Elimeleque, ele significa Deus é meu rei. E nós vemos aqui ele saindo totalmente fora da vontade do Senhor. Aonde ele morava numa cidade que o nome era Casa do Pão, por mais que estivesse passando por um período de dificuldade, ele saiu fora da vontade do Senhor. Então aqui ele já está dizendo que por mais que o nome dele diga algo, as ações dele também não estão condizendo com aquilo que ele diz que ele é. Uma outra coisa interessante também é que eles foram para Moabe. Nós sabemos que Moabe, por exemplo, eles saíram da descendência de Ló com uma de suas filhas, os moabitas. Eles saíram dessa relação de incesto. Os moabitas foram também aqueles que negaram pão e água para o povo quando eles saíram da terra do Egito. Eles estavam passando, eles pediram pão e água e eles negaram. E também nós temos lá aquele evento de quando o rei moabita, ele contratou, o rei Balaque, ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Então eles estão saindo da sua terra para ir para totalmente um povo que é contra o que eles pensam, que é contra eles acreditam, e consequentemente eu acredito que naquela época também não era muito a favor de receber um israelita. Seria praticamente se hoje a gente tem aquela rivalidade Brasil e Argentina, né? Não é tão feio como aconteceria naquela época, né? Mas eu acredito que se a gente for lá procurar um emprego num tempo de dificuldade na Argentina, eu brasileiro, eu acho que eu vou ser o último a conseguir um emprego. Vai ser muito difícil o cara ir com a minha cara lá e falar, vem trabalhar comigo. Vai ser difícil. Então eles vão dar uma oportunidade para quem é do seu povo. E aqui a gente vai ver que eles sofreram as consequências por conta dessa vontade que eles tomaram de iniciativa própria, né? Nós vamos ver ali, no decorrer ali dos versos, que tanto o Elimeleque, o pai dessa família, como seus 2 filhos, eles vieram a falecer nessa terra, ficando somente Noemi com as suas 2 noras, que era Orfa e era Ruth. Ali, no verso 5, quando ela fica sozinha ali, o texto diz assim, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Juliano, você consegue abrir para mim, por favor, Salmo 27, 10. Salmo 27, 10. Salmo 27, 10 diz assim, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, ou o Senhor me acolherá. Então, quando ela está usando essa palavra aqui, ela está dizendo que ela está desamparada. E nós vamos ver que ao longo da história, quando ela for se desenrolando, a gente vai ver que se não fosse a mão do Senhor, ela não teria outro destino que se não fosse também a morte ou passar por mais dificuldades. Mas a gente vai ver que a vida dela se transformou grandemente. Ali a partir do verso 6, vamos estar lendo ali rapidamente. Verso 6 diz assim, ó. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Então aqui a gente tem, quando eles saíram da terra, após os seus filhos casarem, eles passaram por um período de 10 anos ali, depois que os seus filhos casaram com Ruth e Orfa.
eles passaram por um período de 10 anos, e após a morte dos dois, que ela deseja voltar de novo à sua terra, que ela não sabe o que ela vai fazer, que direção que ela vai tomar, a gente vê que ela recebeu notícias de que a sua terra tinha recebido uma visita do Senhor, e a realidade da sua terra estava sendo mudada. Então, de uma situação muito ruim, eles estavam começando a melhorar. Então, nós vemos como uma forma prática aqui para a nossa vida, para nós nos mantermos firmes aonde o Senhor quer que nós estejamos em tempos de dificuldade. Ou se nós estamos num tempo de dificuldade e de repente o Senhor quer que a gente tome outro destino, que a gente possa fazer isso debaixo da palavra do Senhor. Essa semana passada eu estava conversando com um irmão nosso e ele estava falando a gente estava falando a respeito de serviço, e ele falou da dificuldade que ele estava tendo, por mais que o serviço dele tinha melhorado. Então ele tinha recebido um aumento generoso no seu emprego, mas a oferta foi tão rápida que ele foi de impulso, aceitou a oferta, só que ele falou que agora ele estava tendo dificuldades de conseguir acertar o seu tempo, tanto para as coisas da igreja, como para as coisas da sua casa. Então ele falou, eu chego à noite em casa já muito estressado, às vezes eu não consigo nem dormir, minha cabeça faz pouco tempo que eu estou nessa rotina nova, e agora eu parei para pensar, eu falei, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou aceitar alguma coisa, eu, junto com a minha esposa, a gente ora, a gente apresenta na mão do Senhor, e dessa vez eu não fiz isso, eu simplesmente fui. E por mais que financeiramente eu estou tendo um retorno muito bom agora, o resto das coisas parece que deu uma bagunçada boa agora. Porque eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou sem tempo, e agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou pedir para voltar atrás, ou eu vou orar. Então a gente vê que não é só numa questão da história bíblica aqui, mas para os nossos dias, para o nosso dia a dia. Como é que nós temos nos relacionado com o Senhor, pedindo uma orientação do Senhor para que a gente possa dar um passo à frente, ou para que a gente tenha que dar um passo atrás, mas para que a gente possa estar seguindo de acordo com a vontade dEle. Amém? Então aqui, ela está dando uma resposta, está falando, eu ouvi dizer que na minha terra as coisas estão melhorando, e estavam ruins. Pior do que quando ela saiu atrás de uma provisão. Vamos dar sequência ali, no verso 8. Diz assim, disse Noemi às suas noras, ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma na sua casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Verso 11. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda o meu ventre, mais filhos para que sejam por maridos? Então aqui nós temos elas implorando, por mais que elas não tinham mais o marido, mas elas estavam querendo ir com a sua sogra, e nós vemos ali no relacionamento delas, que como era importante esse relacionamento a ponto de elas quererem largar a terra delas e acompanhar a sua sogra para voltar à sua terra natal. Então nós vemos uma coisa muito interessante que eu vi de todo esse processo nesses 4 capítulos, é que por mais que elas passaram realmente para elas a cultura do Senhor. Não só pelos dois, mas também pela sua família. Por mais que foi uma família que saiu de Belém e foi para Moabe sem a direção de Deus, a gente vê na tratativa da família ali, como elas estão se relacionando e como elas estão respondendo ao Senhor, que elas aprenderam coisas valiosas nesse tempo. Por mais que elas cresceram em uma outra realidade, em uma outra cultura, quando elas recebem a palavra do Senhor, elas dão essa resposta. Porque provavelmente se fosse uma outra, morreu, eu vou seguir a minha vida. Mas a gente vai ver até mais à frente, que os princípios
que elas tinham, a gente vê princípios do Senhor na vida delas. Então a gente vê aqui elas querendo andar junto com a sogra, querer honrar a vida delas, por mais que os filhos já tivessem falecidos. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. A gente falou muito lá no livro de Levíticos, livro de Deuteronômio, livro de Números, foi citando algumas leis que o Senhor tinha dado para o povo de Israel, para que sua vivência ali. No verso 11, por exemplo, está falando ali, ó: porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda o meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Aqui nós temos ela falando a respeito do lei do levirato. Essa lei a gente vai ver lá rapidamente, ó. Eu vou ler aqui, Deuteronômio 25, no verso 5 e verso 6. Deuteronômio 25, 5 e 6. Diz assim, ó: quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado está de cunhado para com ela, e o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Então aqui ela está falando a respeito disso. Eles morreram e elas não tinham ainda nenhum filho. Então, de acordo com a tradição e com a lei que eles receberam da cultura do povo judeu, eles teriam que esperar um próximo filho para que elas pudessem ter a descendência daqueles que morreram e assim por diante. E aqui Noemi está falando: eu já sou velha, vocês não tem como casar mais com um filho meu. Então ela está lembrando as leis do Senhor, está apresentando para elas a respeito disso. A partir dali, vamos ver ali mais para frente, no verso 13, diz assim, ó: esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo que é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. 14. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra. Já para a gente aproveitar, diz assim: porque por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Então ali ela está fazendo essa menção: não tem mais possibilidade de vocês casarem com algum filho meu. Ainda mais, por mais que eu tivesse um filho, eles demorariam a crescer e vocês de repente não esperariam. E dentro desse contexto dessa conversa, ela tentando liberar elas para uma outra vida, para a vida que elas pudessem dar sequência ali no meio do povo dos Moabitas, a gente vai ver algo interessante ali, ó. No verso 13, ela está falando ali, a partir da metade do versículo, diz assim, ó: não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Então, ela está falando ali a respeito de tudo que aconteceu com ela está colocando a culpa no Senhor. Ó, o Senhor está pesando a sua mão sobre mim. Provavelmente, isso aconteceu por conta do que a sua família saiu do propósito do Senhor. O Senhor pesou a mão sobre eles. Eles estavam em desobediência. Mas ela estava atribuindo a Deus toda a dificuldade que ela estava passando. E a gente sabe lá no começo do texto que foi uma decisão deles de sair de dentro do propósito do Senhor. No 14 e no 15 nós vamos ver que ela está empurrando elas para que elas possam continuar entre os Moabitas, e Ruth e Noemi, ela volte sozinha para sua terra. Aqui nós temos algo interessante, porque a pessoa ela está tão perdida nas suas ideias que, sabendo como funcionava a cultura do povo moabita, dos seus deuses, dos seus sacrifícios e tudo mais, ela prefere voltar para casa sozinha, mesmo que as suas noras estavam querendo ir com ela
ela prefere voltar para casa sozinha e deixar elas dentro daquela realidade, em vez de levar elas juntos para uma realidade que seja dentro da vontade de Deus. Então nós vemos que a pessoa ali perdida, sem... E nós vemos ali que no caso, Orfa decidiu voltar para suas raízes. A gente vai ver ali no 15, diz assim, ó: eis que voltou tua cunhada ao seu povo, e a Ruth, ela se posicionou para não voltar atrás. Então é por isso que aqui eu acredito que elas tiveram sim uma vivência muito boa e entenderam qual que era a realidade de Deus para a vida delas. Porque ela se apegou a Noemi e ela acreditou que era melhor ir com a sua sogra para a sua terra natal do que permanecer no meio do seu povo. Então a gente vê aqui a importância de um encontro com Deus mesmo, de nós estarmos dando essa resposta à vontade de Deus. E ali no verso 16 e 17 diz assim, ó: disse porém Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A gente às vezes vê bastante esse texto usado em convite de casamento, ou a foto do casamento: casou, meu povo é seu povo, meu Deus é o teu Deus. E a gente vê aqui que nós estamos falando de uma relação de sogra e nora. Eu estava estudando aqui, eu estava vendo o pastor Arival Dias da Presbiteriana falar, e ele falou assim: você já imaginou uma relação dessa de sogra e nora nos nossos dias? Ele falou assim: existe, acontece, a gente vê que tem pessoas que se dão bem, mas a primícia é que quando a gente fala assim: ah, minha sogra, o cara já fica até, lá vem a sogra. Ou aqueles casos onde vem aquelas falar que se tiver que morrer para se separar da sogra, vai ser só por meio da morte. Então a gente vê a importância de uma aliança genuína. Às vezes não vai partir só dentro da realidade de um casamento, mas ela honrou aquele laço que ela tinha com Noemi. Então ela está falando assim, ó: se tiver que uma de nós morrer para que isso seja desfeito, que assim seja, mas eu vou com você aonde você for. E a gente vai ver lá na frente que por meio de todas essas coisas que Ruth fez, plantando a honra sobre a vida de Noemi, ela foi abençoada por Deus. Amém? Nós vamos ver aqui, ó, mais para baixo, a partir do verso 19, que elas chegam em Belém e o povo vê elas chegando em Belém e vão conversar com Noemi. E Noemi, ela está tão triste. O nome de Noemi, ele quer dizer doce, uma pessoa alegre. E quando ela chega lá e o pessoal chama ela pelo nome, ela fala que o nome que é para chamar ela de Mara. Nós vimos lá também atrás em Êxodo lá que Mara quer dizer amarga. Nós tínhamos lá as águas amargas, as águas de Mara. E aqui ela chega na cidade e ela fala assim: me chamem de Mara. Ou seja, ela está totalmente desolada com tudo que aconteceu na vida dela. E quando ela chega em Belém, ela já começa a colher frutos de coisas boas que Deus estava fazendo para o povo de Belém ali. Vamos ver no último verso ali do capítulo 1, verso 22, diz assim: assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Então, eles saíram de Belém num tempo de extrema escassez
e quando ela está retornando, ela pega o começo das colheitas, um tempo bom. Estava começando as colheitas do povo ali. E nós vamos ver na sequência ali, a partir do capítulo 2, algo muito interessante, porque Ruth acompanhou ela, mas Ruth, a gente vê que ela tinha um estado de espírito que estava totalmente diferente de Noemi. Enquanto Noemi ele estava para baixo, estou triste, estou desolada, a vida não tem mais sentido, vocês vão para lá, eu vou para cá, me chamem de uma pessoa amarga. A gente vê que Ruth, ela estava ali querendo a vida. E aqui é um dos indícios também que a gente pode ver as leis do Senhor no verso 1 ali do capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Nós vamos ver lá em Levíticos, quando a gente estudou, capítulo 19, no verso 9 e verso 10, ele está falando a respeito disso, da lei da espiga. O que acontecia? Quando eles iam colher toda a plantação, o Senhor deu uma orientação de que aquilo que caísse no chão era para a órfã, para a viúva e para o pobre, para o necessitado. Então aquilo seria do que aquele povo iria comer. Então eles não eles não teriam terra, eles não poderiam produzir, o Senhor alimentaria eles dessa forma. Então a gente vê que ela conhecia as leis do Senhor. Então ela está falando assim: deixa que eu vou até o campo colher as espigas. Então os produtores iam tirando toda a sua produção, e aquilo que eles deixavam cair no chão eles não poderiam pegar, porque quem tinha condições piores financeiras na época, eles comeriam e sobreviveriam daquilo que caiu no chão. E nós vemos aqui também a vontade de Ruth de estar ali trabalhando, né? De não ficar encostada ali e deixar com que as coisas acontecessem. Ela tomou uma atitude, ela deu uma resposta para que ela pudesse receber o favor do Senhor. Nós vamos ver ali na sequência depois que um dos campos que ela entrou para colher essas espigas era o campo de Boaz. Nós falamos lá no livro de Juízes sobre Raabe, que foi aquela prostituta no livro de Josué, que ajudou os 2 espias que foram a mando de Josué para olhar ali a cidade de Jerusalém. Raabe ajudou aqueles 2 espias e ela recebeu o favor do Senhor. E nós vimos lá que Raabe estava na genealogia de Jesus, Mateus 1, capítulo 1, verso 5. E aqui nós vemos que um dos campos que Ruth foi ali, e a gente vai ver o desenrolar da história de Ruth com Boaz. Boaz, ele era filho de Raabe. Então nós vemos Ruth saindo de uma condição de moabita, de uma pessoa que era totalmente, vamos dizer assim, não aceita dentro do povo de Israel. Ela se casa com alguém que vai fazer parte da genealogia de Jesus. Então eu achei esse livro, ele é tão, vamos dizer assim, bonito, lindo a história dele, porque a gente vê como é linda a graça do Senhor para com as nossas vidas. Porque a gente vê, por exemplo, Raabe, a prostituta, não era da linhagem de alguém de Israel, ela se casa com um hebreu e ela vai diretamente para a linhagem do Senhor Jesus. Ela aparece lá na linhagem do Senhor Jesus. Depois nós vamos ver aqui novamente o filho de Raabe, Boaz, se casar com uma moabita, que respondeu ao chamado do Senhor da maneira certa. Ela entregou a sua vida junto com a sua sogra, ela aceitou, falou: quero viver essa realidade para a minha vida. E a gente vai ver que ela também foi diretamente para a descendência de Jesus. Então a gente vê dentro de todo esse processo que se nós não estivermos vivendo pela graça do Senhor, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente depende da graça do Senhor. E a gente vai ver também algo interessante, porque nós vamos ver pessoas que eram improváveis e que talvez você olharia e falaria assim, ó, jamais essa pessoa vai
estar marcando alguma coisa na história. E nós vemos o Senhor trabalhando com pessoas improváveis. Ele escolhendo pessoas improváveis, que de repente a gente olharia para Raabe, uma prostituta, e falaria, jamais essa mulher vai conseguir ser alguma coisa. De repente ela vai entrar no meio do povo de Israel e ela só vai viver. E ela foi diretamente na linhagem de Jesus. E nós vemos aqui de novo com Ruth acontecer o mesmo. Então nós vamos ver que, para que nós possamos fazer algo para o Senhor, que traga algo, vamos dizer assim, que traga algo marcante para o reino de Deus, a gente não depende de nascer em um lugar privilegiado, a gente não depende de estar em um lugar privilegiado, mas a gente precisa dar a resposta certa ao Senhor para que Ele possa nos usar realmente como instrumento para a glória dEle. Então o que ela estava fazendo aqui era honrando a tua sogra, vivendo de acordo com a vontade de Deus, ela estava glorificando o nome de Deus. As pessoas conseguiam ver a diferença na vida dela. Se os irmãos lerem ali a história, a gente vai ver que ela era conhecida em Belém por ser uma mulher virtuosa. Então, por mais que ela era uma mulher estrangeira, ela fazia diferença dentro do povo de Deus. E a gente vai ver lá depois, lá na frente, como isso foi importante. Então, ali, na sequência, a gente vai ver o encontro de Boaz com Ruth, ali na plantação, quando ela ia recolher essas espigas. Vamos ver ali rapidamente no verso 10, 2:10. Diz assim: Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Aqui nós temos algo interessante, porque a gente falou lá no começo que Boaz é alguém que faz uma tipologia de Cristo, ele prefigura Cristo. Então a gente vai ver na frente ali que Boaz ele foi um remidor. A gente falou bastante de remidor lá em Levíticos, Números, Deuteronômio, que era um tipo de parente que ia e resgatava a dívida da pessoa. A pessoa virou escravo, ele ia lá, pagava por aquela dívida e comprava aquela pessoa novamente, para que ela pudesse ser livre. A gente falou muito como isso tipificava Cristo com a igreja. Então Cristo vem e compra o seu povo com seu sangue. Ele compra o povo que estava como escravo da morte. E a gente vai ver Boaz fazendo isso. Então no 10 aqui a gente vê algo interessante. Dentro da conversa dos dois ali, ela agradece a ele e ela não entende como é que ela, sendo uma moabita, com todo o contexto que os moabitas eram vistos dentro do povo de Israel, como é que ela estava sendo tão bem tratada por Boaz. E a gente vê isso hoje pra gente. Às vezes a gente até entra em uma confusão, porque como é que a gente pode imaginar um amor tão grande de Jesus, que Jesus olha pra gente e fala, eu te amo, mas você olha pra você e você fala assim, mas eu sou tão falho, eu sou tão fraco, mas Jesus fala, eu te amo, eu dei minha vida por você, você pode fazer algo pra mim. E a gente tenta ainda caminhar com as nossas pernas, falando, não, mas eu não posso, eu tenho que fazer por merecer. E Jesus, Ele derrama da sua graça e Ele nos dá vida todos os dias, por meio do seu amor. E a gente vê essa resposta a ela, de se prostrar, reverenciar Ele ali e falar como é que isso acontece. Então aqui a gente vê resquícios da prefiguração da graça do Senhor para as nossas vidas. Vamos ver ali no 11 agora, verso 11. Diz assim: E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizestes a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para o povo que antes não conhecestes. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração de tua serva, não sendo eu ainda como uma de tuas criadas. Então,
ele está respondendo ali para ela, ela está indagando, por que você está me tratando bem? E ele responde no verso 11 ali, que porque ela honrou a vida da sua sogra num tempo de dificuldade, ela não se apartou, ele achou virtude nela e ele queria abençoar a vida dela, porque ele já tinha ouvido falar dela. E aqui nós temos algo muito interessante para a gente trazer para a nossa vida, que é a honra, independente de quem seja a pessoa, mas a gente honrar. Isso aqui, no dia 29 de setembro de 2017, eu recebi uma palavra, e a palavra que foi ministrada era: honra, semente para o sucesso, e desonra, semente para o fracasso. E aquilo entrou no meu coração e transformou a minha vida naquele dia. Então aquele dia eu nunca vou esquecer, dia 27 de setembro, dia 29 de setembro de 2017. Foi o dia que eu realmente falei para o Senhor: Senhor, eu digo sim para o Senhor, mesmo diante das minhas falhas, diante das minhas dificuldades, eu quero mudar a minha vida e eu quero fazer algo para o Senhor. Eu quero honrar aquilo que o Senhor fez para mim. E nós vemos aqui, diante Ruth, tendo uma resposta por aquilo que ela plantou lá atrás. Ela honrou a sua sogra. Diante de toda a dificuldade que ela teve, ela decidiu honrar a sogra. E nós vemos hoje, por exemplo, na nossa geração, é muito fácil você ver ali na esquina um filho desonrando um pai. A gente não vai nem falar de, por exemplo, vou desonrar a vida do meu pastor, não vou chegar nem nesse mérito, porque às vezes na coisa básica de casa a gente já está falhando. A gente vê lá que nos 10 mandamentos uma das coisas que o Senhor fala é o quê? Honra teu pai e tua mãe para que você tenha dias longos na terra. E nós vamos ver no decorrer da Bíblia algumas vezes isso sendo citado. Então ele está falando: honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe. Pode ser que a gente não vai ver honre o fulano, honre o ciclano, mas a Bíblia ela pode não estar sendo tão enfática nisso, mas é primordial. Se eu não honrar meu pai e minha mãe, dificilmente eu vou honrar aquele que está para fora da porta da minha casa. Então nós vamos ver aqui que a semente que ela plantou, que é a semente da honra, que é a semente do sucesso, agora ela vai começar a colher de todo o processo que ela decidiu honrar a sua sogra. Amém? E aqui, após isso, nós temos ali que Boaz vai dando liberdade para ela dentro do seu campo, para que ela possa colher, para que ela tenha uma segurança no trabalhar ali no meio do povo. Uma das curiosidades ali que nós podemos ver, por exemplo, no verso 17 diz assim: esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou e o apanhou, e foi quase 1 efa de cevada. Então nós vemos ali que 1 efa é aproximadamente 25 quilos. Para quem já fez serviço dentro de obra aí, para ficar mais claro, ou é meio saco de cimento, ou é um saco de argamassa e mais um pouquinho. Então você imagina essa mulher indo do campo, lá onde ela colheu tudo para a casa dela com 25 quilos. Eu estava ouvindo esses dias os caras falando assim: hoje está difícil carregar até um botijão de gás. Você imagina na costa, junta no colo, você faz o que você quiser. Você imagina naquele tempo que a gente não tinha por exemplo, uma bacia para você jogar aqui. Ou vamos empacotar. Ela carregando aquele peso lá no meio do pano. Então a gente vê o trabalho que Ruth tinha, né? 25 quilos é pesado, ainda mais dependendo da distância que você for percorrer. Vamos ali terminar o capítulo 2. O verso 20 diz assim: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidor. Então aqui a gente vai ver Boaz começando a ser tratado como remidor de Noemi e consequentemente de Ruth. Então ela chega em casa e diz à sua sogra aonde ela estava colhendo, e a sua sogra fala: bendito seja o Senhor, porque ele é o Deus dos vivos e Deus dos mortos. Por que ele está falando isso? Porque quando ela acha um remidor, quando eles saíram de Belém e foram para Moabe,
provavelmente eles tinham as terras deles, onde eles plantavam, onde eles viviam, e quando vem aquele tempo de crise, eles fazem o quê? Eles vendem as terras por muito pouco para deixar como se fosse uma penhora, e quando eles vão embora, eles deixaram aquela penhora ali, e quando ela volta para sua terra, ela já está sozinha, ela não tem mais o seu marido e seus filhos para que possam trabalhar e resgatar a terra delas. Então, quando ela fala aqui, quando ela chega em casa e fala assim, ó, eu estava no campo de Boaz, Boaz agiu comigo com beneficência. Então, ela está falando assim, bendito seja o Senhor dos vivos e dos mortos, porque Ele é o nosso remidor. Ele é alguém que vai mudar a história da vida delas, para que elas possam ter de volta aquilo que ela deixou quando ela foi para Moabe, para que a história da vida dela possa começar a ser mudada de novo. Então, vamos ver ali na sequência, no capítulo 3. Capítulo 3, nós vamos ver que, sabendo agora, Noemi, que Boaz tinha ido, ela tinha achado a Boaz, e Boaz era um parente, poderia ser o seu remidor, a gente vai ver que Noemi, ela começa a orientar Ruth, para que Ruth pudesse manifestar isso a Boaz, para que eles pudessem ter ali o casamento efetivado, e também para que eles pudessem resgatar aquilo que eles tinham perdido quando eles foram embora para Moab. Vamos ver lá no verso 1 do capítulo 3, diz assim: E disse-lhe Noemi sua sogra: Minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estivestes de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste dos teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. Então aqui ela está orientando ela para que ela estivesse pronta, para que ela se arrumasse, para que ela pudesse ir ao encontro de Boaz. E ali, uma das coisas que ela está orientando, por exemplo, nós podemos ver no verso 3, está dizendo assim, ó, lava-te, pois, unge-te e veste dos teus vestidos. Nós podemos trazer isso uma referência, nós como a igreja do Senhor, para que a gente possa completar, estar quando a igreja do Senhor for se casar com o seu noivo. Então ela está falando assim, lava-te, unge-te e veste dos teus vestidos. Quando ela está falando até unge-te ali, não é nem ungir de óleo, mas é de se preparar mesmo, de estar pronta ali, de estar arrumada para poder ir ao encontro de Boaz. E ali nós temos aquela história de quando ela vai até Boaz, Boaz está dormindo, e ela se deita nos pés de Boaz, para que Boaz possa dar uma resposta a ela isso. Mas por que ela faz isso? Ela faz isso porque Boaz não sabia que ele era um possível remidor dela, que ele era parente dela. Então Boaz não sabia disso. Então quando Noemi ela orienta Ruth a fazer essas coisas, ela está levando Ruth a que ela force a Boaz, ou que ela chegue a Boaz, para que Boaz, conhecendo as leis melhores e Boaz sabendo o que faça melhor, Boaz dê uma direção melhor para essa situação. Nós vamos ver ali no verso 9, diz assim, ó, e disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva, estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizestes esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens fostes, quer pobre ou quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então aqui ela vai e fala para ele que ele é um possível remidor, e ela precisa que ele se posicione com relação a isso. No verso 10 ali, ele também está dizendo que ela
mesmo ela sendo, por exemplo, quando ele fala assim, melhor do que a primeira coisa que ela fez, foi quando ela honrou a sua sogra, essa segunda coisa foi melhor porque ela poderia ter procurado um outro casamento que para ela, aos olhos dela, fosse melhor. Mas mesmo assim, ela preferiu ir de acordo com a vontade do Senhor. Então, se eu tenho ainda alguém da minha parentela que pode me redimir e que pode me dar um filho para continuar a descendência do meu marido que morreu, eu vou fazer dessa maneira correta. Amém? Então é o que ela está fazendo ali, ela está dando essa resposta. E no 11 ali a gente vai ver que ele está falando, toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa, que você é alguém diferente. E ali nós vamos ver que Boaz fala para ela que ele não é o primeiro na linha de remissão. Tinha um outro parente deles que era mais próximo ainda de Noemi e que tinha direito de redimir elas antes que Boaz. Mas ele fala que vai ajudar elas. Então ele fala assim, ó, eu vou até ele, você pode deixar que eu vou até ele, vou conversar com ele, e caso ele não aceite redimir vocês, eu vou fazer essa remissão. Nós vamos ver ali agora, a partir do verso 4, do capítulo 4, desculpa. Capítulo 4, no verso 1 diz assim, e Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe, ó fulano, vem cá, assenta-te aqui, e desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te, compra diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo, se hás de redimir, redime-a. E se não houveres de redimir, declara-mo para que eu saiba, pois não há outro senão tu que o redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás à mão de Rute, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor, para mim não poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Então ali Boaz ele vai ter essa conversa com uma pessoa que estaria na frente dele para que essa remissão acontecesse. E ele primeiro fala sobre a terra, fala assim, ó, ela está aqui, você quer redimir ela, você quer comprar essa terra, ou seja, ele resgataria essa terra. E ele fala que sim, que ele aceitaria, que era do interesse dele. E na sequência ele fala, tudo bem, mas você vai ter também que tomar a mão de Ruth como esposa. E para que dê sequência na linhagem do seu falecido. E o cara ali, ele já não aceita. Ele fala, não, para mim não interessa. Então eu vou te passar a remissão. Você pode tomar posse dessa remissão. Diante de 10 anciãos. Então, às vezes, a gente pode olhar assim, que parecia até algo normal. Não, te interessa? Não, não me interessa. Então eu vou lá. Não, eles tinham que fazer dentro de uma coisa que lá na frente ele poderia, de repente, não ser julgado por ter atravessado esse processo. Então ele pega 10 anciãos como testemunhas e no 7 ali também eles selam esse acordo. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel. Quando a remissão e permuta para confirmar todo o negócio, quanto a permissão e permuta para confirmar todo o negócio, o homem descalçava os sapatos e o dava ao seu próximo, e isso era por testemunha em Israel. Então o rapaz que desistiu da remissão, ele tira os seus sapatos e dá para Boaz para confirmar que ele estava desistindo desse processo. E ali ele também, algo interessante, porque a gente não tem ali uma certeza do porquê ele negou esse fato de não querer remir por conta de Ruth, de se casar com Ruth. Uns acreditam que foi pelo fato de ele ter que dar sequência numa geração que não era dele, que seria do marido de Ruth que faleceu.
Outros acreditam que ele já tinha esposa e que por não querer problemas em casa, ele também não aceitou esse processo e aparecer com mais uma mulher em casa. E também pode se dar ao fato de que por mais que ela era conhecida na cidade, ela era uma moabita. Então, de repente, na cabeça dele, esse processo não seria algo interessante para ele. De repente, poderia trazer mais mal para ele do que bem. Então, ele vai e passa esse processo para Boaz. E ali nós vamos ver na sequência que Boaz, ele redime Noemi e Ruth e se casa com Ruth. Vamos ver ali no verso 12. Verso 12 diz assim: E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, para a descendência que o Senhor te der desta moça. Então ali ele está falando a respeito de Pérez. Pérez foi o filho de Judá com Tamar. Lá em Gênesis 38, nós temos a história de Judá. Judá teve 3 filhos. E o seu primeiro filho, ele se casou com Tamar. E veio a morrer. E depois foi dada a Onã, seu cunhado, para que pudesse dar sequência à linhagem de E ele também não fez com que a linhagem de desse sequência, e ele faleceu. Então, na sequência, ela teria direito a se casar com Selá, para que ela pudesse dar sequência, ter um filho homem, ou poder dar sequência do seu marido. E a gente vê lá que Judá promete que quando Selá crescesse, ela entregaria ele como esposo. E a gente vê lá na história que isso não aconteceu. Então, um dia quando Judá vai visitar a cidade, Tamar se finge de prostituta. Ela pega aquela história do cajado e da capa de Judá. Ela tem um filho de Judá para que a descendência dela prossiga. E o filho se chamou Pérez. Então aqui ele está fazendo essa alusão, porque está acontecendo a mesma coisa. Ela está sendo redimida e está dando sequência à linhagem do seu marido, da mesma forma que aconteceu com Judá e Tamar. Ali no verso 13, ali para a gente estar finalizando, do verso 13 ao verso 17, vamos ler ali rapidamente. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e que seja o seu nome afirmado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs o seu nome, e pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé e pai de Davi. Aqui nós temos algo interessante para nós terminarmos. A palavra está falando ali que o povo considerava que Ruth foi para Noemi, a sua nora, melhor do que 7 filhos. Quando a gente pegou lá no capítulo 1, que a gente está falando dessa relação das duas, no capítulo 1, lá no verso 16 e 17, quando ela está fazendo aquela jura que a minha aliança com você não vai se quebrar, a gente, pensando para a nossa realidade, às vezes pode parecer meio longe, né? Você imagina hoje você chegar para a mãe hoje de um rapaz e falar assim: ó, a sua mulher para mim é melhor do que 7 igual a você. E geralmente a gente vê ao contrário, né? A gente vê a mãe falar pro filho e falar assim: ó, essa mulher não presta, ela não serve para você, ela não está à sua altura. Então a gente vê como é importante a gente começar a olhar para os padrões da Bíblia, para que a gente possa transformar a nossa realidade também. Porque às vezes a gente quer favorecer aquele que é mais perto da gente, e às vezes aquele que não tem um laço tão afetivo, às vezes pode ser que trate a gente de uma melhor maneira. A gente tem aquele jargão, né,
amigos que são mais chegados que irmãos, né? Então, às vezes a gente pode construir uma relação fora de um laço parental que é muito mais forte do que um laço parental. Mas mesmo que isso não seja para que seja mais forte, mas para que a gente também possa olhar para outra pessoa com dignidade. Então a gente vê, em todo esse processo de Ruth com Noemi, a gente vê que elas construíram realmente uma relação sólida, de fidelidade, de amizade, mas a gente vê a expressão da realidade do amor de Cristo que nós temos que expressar hoje através da igreja. Então quando pergunta para Jesus lá, qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar teu próximo como a ti mesmo. E a gente vê o contexto de toda essa história acontecer aqui, de Ruth com Noemi. Amém? Vamos nos colocar de pé, para a gente estar encerrando, só para fingir que eu vou parar de falar só. Então, a gente vê nesse processo de toda essa história dessa mulher, que se nós dermos uma resposta ao Senhor correta, de acordo com a vontade dEle, não só em dizer para Ele, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, mas que essa resposta também reflita na horizontal, nos nossos relacionamentos, a gente vai conseguir colher frutos de excelência do Senhor. Como a gente falou lá atrás, da honra, se nós honrarmos aquilo que nós recebemos do Senhor, honrarmos aquilo que nós estamos fazendo aqui, não tem como a matemática não fechar. O Senhor, Ele é abençoador. O Senhor, Ele ama abençoar a nós, amém? E nós estamos, às vezes, a um passo de receber alguma coisa do Senhor, mas isso vai depender das respostas que nós estamos dando para Ele, do nosso compromisso com a verdade dele. Às vezes pode ser que seja uma mentirinha pequena, mas Ele vai cobrar da gente ali na frente. Ele vai falar, olha, isso aqui não está de acordo com a minha vontade, mas é um cisco. Ele falou assim, mas talvez você olhe isso como um cisco, mas isso de repente pode estar sendo como uma trave no teu olho. Está te pedindo de ver coisas maiores, de fazer coisas maiores. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este tempo que o Senhor nos proporciona, Senhor, aonde nós podemos mergulhar, Senhor Jesus, na Tua palavra, Pai. Aonde nós podemos ver coisas, Senhor Jesus, que nós não temos visto, Senhor Jesus. Aonde nós podemos rever, Senhor Jesus, os nossos padrões, as nossas condutas, Senhor, o nosso caráter, Pai. Onde a Tua palavra tem tratado os nossos corações, Pai, e nos mostrado qual é a Tua realidade, qual é a Tua verdade, Senhor Jesus. Pai, que realmente essa palavra, Senhor Jesus, ela sirva para a gente como um alimento, Senhor Jesus. Como algo sólido, Senhor Jesus, que não seja, Senhor Jesus, a mais uma reunião em vão, Pai, mas que seja algo que está nutrindo o nosso ser, Pai, para que nós possamos expressar a Tua glória, para que nós possamos manifestar a Tua verdade das portas para fora, para onde, Senhor Jesus, nós possamos estar levando transformação para dentro da nossa casa, para dentro do nosso serviço, Senhor Jesus, para que a nossa realidade, a nossa mente, Pai, comece a ser mudada, Senhor Jesus, e nós possamos desejar viver, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas, Pai. Senhor, assim como Ruth, Senhor Jesus, ela foi fiel, Senhor Jesus, nos seus relacionamentos, assim como Ruth deu uma resposta ao Senhor, Pai, de fidelidade, Senhor Jesus, de compromisso, Pai, que nós possamos ter isso também nos nossos corações, Senhor, e que nós possamos, Senhor Jesus, te honrar, Senhor, os nossos olhos, Pai, que o Senhor possa quebrar barreiras dentro dos nossos corações, Pai, dentro do nosso intelecto, Senhor Jesus, para que nós possamos viver a plenitude, Pai, a excelência daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Então, sábado nós estamos de volta, culto dos jovens, às 7h30, e domingo, culto da família, às 18 horas. Amém? Deus abençoe.